Essa porcaria desse feminismo transformou os homens em princesos. Chora, paixão! Eu tava aqui pensando, eu não tô vivendo no mesmo mundo de outras mulheres solteiras. Porque eu vejo vídeos de mulheres recebendo flores, chocolates e, enfim, né, sendo mimadas de várias formas. Gente, eu não recebo nenhum convite pra comer cachorro quente na esquina. Que mundo que eu tô vivendo, que não é o mesmo dessas que estão recebendo mimos e flores? Precisamos falar dos homens de 2025. E é de todas as idades, tá? Porque tá só piorando. Os adolescentes estão tudo um songo-mongo, tudo pique-me boy. Os com mais de 20 anos parece que ainda não saiu do ensino fundamental. Gente, a impressão que eu tenho é que quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Não responde story, não marca date, não tem ideia de date, não compra um carro. Os homens de hoje em dia não tá preocupado mais em tirar carteira não, gente. Eles não se preocupam com isso. Assim, são uns princesos, entendeu? A gente que tem que ir atrás. Sem contar que não tá desenvolvendo nem a aparência dos homens mais. Os homens com 20 anos com cara de 15. Gente, a gente tá passando por uma geração muito complicada. Vocês estão percebendo que os homens não têm mais barba? Os homens não têm mais barba. Os homens preferem ficar com homens. Eles não gostam de interagir com mulheres mais. Não confie em homem que fica muito com homem, porque provavelmente ele não sabe dissertar com a mulher. Por isso que ele só anda com homem. Agora imagina, mulheres vão ter que casar e ter filhos. Só que vocês vão ter que casar e ter filhos com um homem dessa geração. Vocês já pararam pra pensar nisso? Que vocês vão ter que encontrar um homem nessa geração? Aluguei um triplex aí na cabeça de vocês agora. Graças a Deus que eu já tenho o meu, porque se fosse pra procurar, acho que eu preferia ser lésbica. Antes, as mulheres estavam acostumadas com um cenário bem diferente. Os homens corriam atrás, se humilhavam, faziam de tudo por um relacionamento. Mas hoje, a realidade mudou, e muitas não estão sabendo lidar com isso. Antigamente, o homem era ensinado a insistir. Mesmo quando era rejeitado, mesmo quando não era valorizado, ele continuava tentando. Muitos gastavam dinheiro, tempo e energia para agradar, achando que isso garantia amor. Mas o que aconteceu? As mulheres se acostumaram a ter essa vantagem e acreditaram que seria eterno. Hoje os homens acordaram. Eles entenderam que insistir em quem não demonstra interesse é perda de tempo. Descobriram que se humilhar não traz amor, só desprezo. Perceberam que relacionamento não é sobre agradar a qualquer custo, mas sobre reciprocidade. E isso mudou tudo. Agora, o homem não aceita ser feito de bobo, não aceita migalhas de atenção, não aceita ser a última opção. É por isso que tantas mulheres estão em desespero. Porque antes bastava esperar. Cedo ou tarde aparecia alguém disposto a correr atrás. Hoje não. O homem olha, avalia e se percebe arrogância, joguinhos ou falta de respeito, ele simplesmente ignora. O que era visto como normal, o homem implorar, insistir, provar valor, já não existe mais. E o vazio que ficou está assustando muitas. Gente, eu pensei muito antes de vir fazer esse vídeo, porque eu não quero dar palco pra esse cara, mas eu precisei vir aqui falar, porque assim, não é possível, gente, não é possível, eu devo estar louca. Sabe aquela trend de, pobre homem 2024, as meninas postavam uns prints, assim, dos caras falando uns absurdos. Gente, quando eu vi essa trend, eu ficava, gente, onde é que vocês meninas estão arranjando esses homens? Porque ninguém fala assim comigo, ninguém me trata assim. Gente, me trataram assim agora e eu vou mostrar. Antes de mostrar o print, eu vou contextualizar vocês. Tinha esse menino que era amigo de uma amiga minha da faculdade, e aí ela vivia falando pra mim, tipo, nossa, ele quer muito você, tipo assim, falava horrores dele, tipo, ela super tava querendo desenrolar ele pra mim. E eu já conhecia ele de muito tempo atrás, mas assim, só de vista, assim, acho que eu nunca tinha falado com ele, mas eu lembrava dele. E ela super falando pra mim dele e tal, não sei o que ele super me queria, eu adoro quando me querem, eu fiquei tipo, sério. Aí tá bom, beleza, ele me seguiu, comecei a conversar com ele, ok. Aí ele foi me chamar pra sair, beleza, vamos sair, né, pra se conhecer, ver o que ia dar, daí tudo bem. Até que chega o dia do date e eu falo, só me avisa a hora que você vai passar aqui, pra eu ficar pronta. Tava na mensagem embaixo, né? Tipo assim, pra eu saber o horário que eu tenho que ficar pronta pra descer e a gente ir pro date. Aí ele botou, uai, como assim? Gente, só nessa mensagem eu li, aí eu fiquei assim, como assim? O que você não tá entendendo, gente? Será que ele não vai me buscar? Tipo assim, será que ele não tá querendo fazer essa parte? Aí eu botei, ué, você não vai me buscar? Aí ele me respondeu, eu vou até tapar de baixo, vou ler só de cima primeiro. Ué, você quer que eu vá? KKKKKK. Gente, nessa hora aqui eu já estava pensando em sumir. Tipo assim, ué, você quer que eu vá? Tipo assim, amor, eu não quero nada. Você que tá me chamando pra sair, você que tem que se virar nos 30, entendeu? Você que tem que, né, se mover, querer impressionar, querer me buscar. Enfim, aqui eu já tava por aqui com ele. Aí depois chega a última mensagem. Igual um bebê, cara. KKKKK. Oi? Gente, eu vou sair pra vocês verem a conversa inteira.
Vê se eu tô maluca nesse aqui. Igual um bebê. Ui. Gente, depois que eu li isso, eu simplesmente decidi que eu não ia responder mais, que eu ia sumir. E a gente já tava, tipo assim, um tempinho conversando. Mas caguei, tipo, uma pessoa que pensa assim, eu não tive nem a vontade de responder. Tipo assim, amor, eu não vou te ensinar. Eu não vou ficar te ensinando. Não é possível que você quer sair com uma menina e você acha que é tratamento de bebê você ir buscar ela na casa dela pra sair. Pra mim, quando você vai sair com uma menina, principalmente primeiro date, gente, o básico é você buscar ela na casa dela e deixar ela em casa. Pra mim isso é o básico. Tipo, não tem date se não tiver isso. Ah, mas eu não tenho carro, amor, é de Uber. Tipo assim, de táxi, de moto, se vira. Só que detalhe, a gente morava longe. Pra quem é aqui do Rio, ele morava no Rio. Acho que é no Aterro que ele morava, tipo, não é tão longe da ponte. E eu morava em Niterói. Eu moro, tipo assim, bem pertinho do final da ponte. Eu moro em Caraí. Então, assim, ele queria sair no Rio. Eu falei, gente, será que ele vai sair do Rio, me buscar em casa, me levar pra sair com ele no Rio, depois me levar pra casa de volta e voltar pro Rio? Aí eu fiquei, gente, será que ele vai fazer isso? Só que eu já conheço pessoas que fizeram isso. Eu tenho amigas minhas que saíram com caras do Rio que fizeram isso. Então eu falei assim, beleza, ele tá disposto a fazer isso. Só que eu acho isso um trabalho do cão, né? Aí eu ainda falei assim com ele, se você quiser, a gente pode sair aqui por Niterói, que ele não precisava fazer essas 4 viagens, ele iria sair do Rio, ele ia me buscar em casa, a gente ia sair por aqui por Niterói e ele voltava pra casa dele. Eu falei isso pra ele, eu falei, olha, se você quiser, a gente pode sair por aqui por Niterói, que você não precisa fazer essas 4 viagens. Só que eu acho que ele não entendeu a mensagem, porque ele continuou falando sobre sair no Rio. O pior, tipo assim, ele poderia até ter falado, tipo, ah, mas você mora longe e tal, tem como você me encontrar aqui. Gente, era só ele falar, tipo assim, de um jeitinho melhor, mas ele falar, tipo, ah, você quer que eu vá igual um bebê? Gente, como que você fala assim com a menina que você tá querendo sair, que você tá querendo impressionar? Gente, pra mim não deu, tá? Eu só sei que eu sumi, não respondi mais. Aí depois dessa mensagem, ele mandou outra ainda por cima. Tipo, ele viu que eu ignorei, isso foi de manhã. Aí ele viu que eu ignorei, isso era no dia do date. Ele viu que eu ignorei, aí de tarde ele mandou outra mensagem, falando assim, ah, vou ter que fazer não sei o que aqui no trabalho e te aviso a hora que eu sair, tá bom? Aí eu falei, vou ignorar de novo, né? Gente, eu não tive, tipo assim, nem coragem de explicar pra ele. Porque pra mim, se ele pensa assim... Gente, não sou eu que vou explicar. Não sou eu que vou explicar que no primeiro date, quando você tá saindo com a menina, você tem que buscar ela em casa. Gente, não é possível. E eu perguntei, tipo assim, pros meus amigos homens. Eu falei assim, gente, tô muito louca. E eles ficaram, tipo, não, o cara que tá louco. Porque é o básico do date, entendeu? Gente... Juro pra vocês, eu tô em choque até agora. Enfim, essa é a minha contribuição para o Pop Homem 2024, um pouquinho atrasada. Mas é isso, gente, meninas, não saiam com caras assim, entendeu? Que te tratam dessa forma. O problema não foi nele não me buscar em casa, o problema foi a forma que ele falou. Gente, tô tão em choque até agora. Eu tô assim, gente... Será que ele tava brincando? Às vezes eu fico pensando, será que ele falou brincando? Porque assim, eu nunca tive problema com isso, gente. Todos os caras que eu saí, não foram muitos, mas os caras que eu saí, tipo, gente, todos me buscavam em casa, todos me deixavam em casa, todos, tipo assim, pagavam conta, sabe? Faziam todos os papéis certinhos de que um cara tem que fazer na vez. E assim, eu fiquei assim, gente... O problema não tá comigo, né? Tá nele. E aí, next, próximo. O homem moderno não está mais desesperado por relacionamento. Ele entendeu que pode viver sozinho, viajar, crescer, cuidar da própria vida sem precisar se humilhar para ser aceito. E essa consciência é o que mais incomoda, porque mostra que a era da vantagem acabou. Hoje, quem não oferece respeito, parceria e reciprocidade simplesmente não tem espaço. Não adianta reclamar, não adianta culpar. Ou se adapta ou sobra. Conclusão. O desespero delas não é porque não existem homens. É porque os homens mudaram. Eles deixaram de ser aquilo que as mulheres achavam garantido. Alguém sempre disposto a correr atrás, custe o que custar. Acordaram. E agora a pergunta é: será que elas vão acordar também? Ou vão continuar vivendo de passado, esperando homens que já não existem mais? Essa porcaria desse feminismo transformou os homens em princesos. Ou as mulheres evoluíram tanto que os homens não conseguiram acompanhar e ficaram para trás, ficaram estacionados enquanto as mulheres estão voando. Ou os dois, acho que é os dois, né? Os dois. Vi um meme agora de um cara falando não, né? Era um meme, tipo, falando mal de feminista. Aí eu fiquei assim... Pra gente, esse negócio de feminismo ferrou com a nossa vida. Porque por mim, eu tava agora assando um bolo pro meu marido.
Mas não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas, né? E aí, eu acho que ficou mais vantajoso para os homens, não para nós. Tá certo isso? Literalmente cansada. Muito é falado sobre a mulher independente, sobre a mãe solteira, a mãe que dá conta. É pregado muito isso, né? Como a mulher é forte, como a mulher é guerreira. Só que não fala o lado que ela se cansa. O lado que é duro resolver tudo sozinha. É duro tomar as decisões sozinha. Porque simplesmente uma casa depende da sua escolha. Então não é fácil como parece, não é bonito como parece, sabe? Ser uma mulher independente, ter conquistado tantas coisas, ser uma mãe sozinha, parece bonito pra caramba, né? Parece algo hoje que muitas mulheres querem alcançar, né? Que é melhor realmente ser uma mulher sozinha do que de fato viver em um relacionamento, né, frustrado. Um relacionamento onde não há respeito. Mas também não é fácil, gente. Como as pessoas romantizam essa vida, sabe? Agora, eu me peguei numa situação que foi tão simples, sabe? Fui no mercado e agora são 9 horas e tá muito frio. E eu trabalhei até ainda há pouco, sabe? E eu precisei sair para ir ao mercado, ainda para voltar, ainda para fazer janta. E aí na boca do caixa eu fiquei assim olhando, eu falei, meu Deus, eu preciso pagar a conta, eu preciso fazer as compras, eu preciso sair para comprar, eu preciso chegar a fazer, eu preciso fazer tudo sozinha. E isso cansa. Eu tô muito exausta. Mas exausta de verdade, sabe? Eu amo ser mãe. Eu amo ter minha independência, mas eu tô exausta. Literalmente assim. É um cansaço que não tem me deixado fazer tudo com excelência. Eu tenho sentido que eu tenho faltado em casa. Eu tenho faltado como mãe, apesar de eu me esforçar muito. Mas eu não tô conseguindo ser 100% porque eu tô cansada. E infelizmente não é qualquer pessoa que vai chegar e vai ser a solução, né? Vai ser realmente um companheiro, vai ser, sabe? Então é algo que demanda tempo até essa pessoa chegar, porque hoje em dia ninguém quer nada com ninguém. E eu, por ser mãe, eu tenho que pensar 2 vezes antes de entrar numa relação. Mas independente disso, né? O que é pra mim fazer é só pra mim. E é isso, gente. Só tô cansada, sabe? Só vim desabafar aqui no TikTok pra um monte de gente me ver chorando, coisa que eu não costumo fazer. Demonstrar minha fraqueza, falar o quanto eu tô cansada. Mas é porque eu vejo as pessoas romantizando essa vida, sabe? Nossa, você sai, você vai pra onde você quiser, você faz o que você quiser, você compra o que você quiser. Só que ninguém fala o quão cansativo é essa vida. Você não tem ninguém pra você falar, tomar as decisões com você, ou pra você simplesmente dividir um pouco o peso. E ser uma pessoa de verdade, que tá na mesma luta que você, sabe? No mesmo propósito. Não uma pessoa que lute contra você, mas que lute com você. Enfim, parece que
eu tô sendo egoísta, talvez tá chorando. E nesse exato momento, e tem tantas pessoas passando por situações muito difíceis. Muito difícil. Mas eu acho que eu segurei demais, eu seguro demais. E eu só tô cansada. Cansada. Literalmente cansada. O feminismo prometeu liberdade, felicidade e independência. Prometeu que a mulher seria mais realizada, mais plena e que não precisaria de homem nenhum. Mas a realidade bateu na porta. Muitas hoje estão sozinhas, frustradas e cansadas de uma independência que pesa mais do que liberta. E começam a perceber que algo deu errado no caminho. Durante décadas, o discurso foi o mesmo. Não dependa de homem, seja livre e seja dona de si. A ideia parecia incrível. Mulheres acreditaram que poderiam ter tudo. Carreira, viagens, relacionamentos casuais, diversão sem limites. Parecia o paraíso da liberdade. Mas ninguém contou o outro lado da história, a conta emocional que viria no futuro. Hoje vemos mulheres cansadas de carregar o peso da independência sozinhas. Reclamam que precisam trabalhar, sustentar a própria casa, pagar todas as contas e ainda enfrentar a solidão no fim do dia. Muitas dizem: eu queria estar em casa cozinhando para o meu marido, cuidando da família. Mas foram ensinadas a acreditar que esse papel era prisão, quando na verdade para muitas era desejo natural. E o que o feminismo vendeu como vitória, hoje muitas enxergam como vazio. O que mais vemos são mulheres acima dos 30, 35, 40 anos, sozinhas, sem marido, sem filhos, sem família. Conquistaram diploma, profissão, viagens, mas não têm alguém para dividir a vida. E o mais curioso é que, por trás dos discursos de empoderamento, muitas choram em silêncio, porque perceberam tarde demais que carreira não aquece a cama, salário não dá abraço e independência não substitui companheirismo. O feminismo pintou a família tradicional como opressão, mas hoje vemos várias mulheres dizendo que queriam justamente isso. Um lar, um marido presente e filhos correndo pela casa. O discurso da liberdade absoluta gerou uma geração de mulheres que se orgulham de não precisar de ninguém, mas vivem reclamando da solidão. Porque liberdade sem amor, sem parceria, sem propósito compartilhado, é só vazio. E agora, diante dessa realidade, muitas mulheres estão pedindo o contrário do que o feminismo pregou. Eu não quero ser guerreira, eu quero ser feliz em família. Mas muitas vezes já é tarde, porque o tempo não volta, e os homens não estão mais dispostos a aceitar quem desprezou a vida há 2 por anos. Esse é o alerta. O feminismo pode até ter prometido poder, mas o que entregou para muitas foi solidão. E o preço dessa escolha está sendo pago agora. Conclusão. O feminismo acabou com os relacionamentos porque transformou homens e mulheres em adversários e não em parceiros. E a ironia é cruel. Depois de tanta luta por independência, muitas mulheres hoje só desejam aquilo que abriram mão no passado. O simples e verdadeiro papel de compartilhar a vida ao lado de alguém.